Então vamos começar a aula de hoje com a proposição 141. A proposição, na verdade, diz o seguinte: seja A um conjunto, tá certo? Um conjunto com N elementos. É um conjunto finito com N elementos. Um conjunto finito com N elementos. Bem, então o número de subconjuntos, de A acho que dá para colocar aqui embaixo mesmo. Melhor colocar mais para cá. Com o número de subconjuntos de A com K elementos. Esse K, eu acho que é melhor destacar logo que ele vai ser... eu vou colocar assim logo, né? K elementos. E aí eu vou colocar aqui que esse K é um cara que tem que ser maior ou igual do que 0. E ele é menor ou igual do que N. Né? Porque a quantidade de subconjuntos de um conjunto infinito com N elementos, ele pode ter desde 0 elementos até a quantidade total de elementos. Né? Então, esse número é dado por isso daqui. É essa a proposição 141, tá? Ele quer provar isso. Pois bem, vamos ver como é que ele demonstra. Então, faremos a demonstração por indução sobre N. Bem, se N é igual a 1, os únicos valores possíveis para K são... Bem, se um conjunto A finito com N elementos, ele só tem um elemento, né? Você está lá com A e ele só tem um elemento. Então, as únicas possibilidades que você tem de subconjuntos vai ser K igual a 0, né? Ou seja, os subconjuntos possíveis aqui serão só, vou chamar de B. B igual ao vazio, ou então o B, o subconjunto B, vai ser o próprio A, né? Você só tem essas duas possibilidades. Ou seja, você vai ter K igual a 0, ou você vai ter K igual a 1. Essas são as únicas chances que você tem quando você pega N igual a 1. Então, nesse caso, se eu estou dizendo que o número de subconjuntos é esse, então esse número vai ter que valer tanto para K igual a 0 como para K igual a 1, vai ter que ter a mesma quantidade quando N for 1. Bem, aí quando você vai olhar as contas, né, o que você tem? Bem, se o N é 1, quando você pegar K igual a 0, você vai ter 1 fatorial sobre 0 fatorial vezes 1 menos 0 fatorial. Bem, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Então vai dar 1 vezes 1. Aqui também dá 1, então vai ficar 1 dividido por 1, que dá 1. Então, quando o K é igual a 0, isso dá 1. E quando você colocar K igual a 1, bem, aqui vai dar 1. Aqui vai dar 1, que é 1 fatorial. Aqui vai dar 0 fatorial, que também é 1. Então, 1 vezes 1 aqui vai dar 1. Portanto, é verdade. Tanto para K igual a 0 quanto para K igual a 1, isso dá 1. Então, no caso N igual a 1, essa fórmula vale. Né? Então, nós verificamos o primeiro passo da indução. Então, de modo que o enunciado é válido se N for igual a 1. Primeiro passo da indução está dado. Foi claro para todo mundo isso? Primeiro passo da indução foi dado. Está perfeito? Sim. Professor, no caso, uma dúvida sobre a indução no geral. O primeiro passo é a gente escolher um elemento que faça parte daquele conjunto, digamos assim, e a gente assume aquela fórmula para aquele elemento para ver se vai dar certo. Sim. Esse elemento aí necessariamente tem que ser 1
Ou Não, ele pode ser outro elemento? qualquer elemento. Lembra de um exemplo que a gente fez que só valia do 3 em diante? A gente Era isso que eu fez. estava pensando, porque nem sempre começa do 1. Não, a afirmação tem que começar para um certo n0, né? Vale num certo n0. E quando você vai fazer a segunda parte da hipótese de indução, você diz é válido para um certo k, tal que esse k seja maior ou igual, de preferência maior, porque o n0 você já Uhum. verificou, para todo k que é maior do que o tal do n0. Então o Aí, n0. tecnicamente, a Hum, indução vai dizer que se vale para cá, vale para o seu sucessor também. isso, é isso. Você prova, Entendido. você supõe que vale para cá e prova que vale para o sucessor. Então, como vale para um inicial e se vale para qualquer k, vai valer para o seu sucessor, então o que a indução garante é que vale para todos os naturais maiores ou iguais que aquele n0 inicial. Tá certo? Esse n0 pode ser 1000. Pode ser que exista algum fato matemático que não vale para nenhum natural antes do 1000, mas vale do 1000 para frente. Então a indução é usada com o primeiro passo sendo verificado em 1000. Tá bom? Bem, Tá então, bom. ok. Então nós já provamos para n igual a 1. Aí vamos tentar provar agora o próximo passo da indução. Aí ele diz: suponhamos agora, como hipótese de indução, que a proposição é válida para o conjunto com n menos uma unidade, n maior ou igual do que 2, tá? Veja, ele não está usando a primeira forma da indução, ele está usando a segunda forma, né? A segunda forma da indução, ela diz, bem, você verifica que A num certo n0 é verdadeiro. Você dá esse primeiro passo, verifica que o A em um certo n0 é verdadeiro. Depois você supõe que A de K é... Deixa eu ver como é que eu enuncio isso. Na verdade aqui, né? Sim. A de... vou chamar K mesmo. A de K é verdadeiro. Para todo K menor ou igual que um certo n. Tá? Você supõe que é verdade para todo K, né, menor ou igual que um certo n. Suponha isso, é verdadeiro. E prove que A de n, eu não estou gostando de usar esse n, vou usar uma outra letra, vou usar m. Porque o n a gente já deixa para o caso geral. Então você fixa um m e diz que é verdade para todo A de K menor do que ele e prova que o A de m é verdadeiro e prove que A de m é verdadeiro. Tá? É uma outra maneira de você ver a indução, né? Você, ao invés de pegar o K e provar para o K mais 1, você supõe que é verdade para o antecessor e prova para o sucessor. Tá? E aí, se você consegue fazer isso, também vale a indução. Então ele está aqui supondo, né, supõe agora como hipótese de indução que a proposição é válida para para o conjunto com n menos 1 elementos, n maior ou igual do que 2 elementos, e aí sempre que você tiver menos que n, né, uma unidade pelo menos a menos, é verdade o resultado, e aí seja k um inteiro que está aqui entre esses números, do 0 até o n menos 1, e seja A, que é um A, seja A um conjunto com n elementos. Vamos demonstrar, vamos denotar por R, né, o número de subconjuntos de A que tem K elementos e que não contém entre eles o elemento AN. Olha, daqui em diante ele já está usando a técnica dele para chegar a demonstrar esse fato que ele quer demonstrar, tá? Ele vai supor que é verdade
para conjuntos que tenham menos elementos que n e vai provar que é válido para conjuntos que tenham n elementos. Então ele começa aqui, vamos denotar por R o número de subconjuntos de A que tem k elementos e que não contém o AN entre eles, né? Então eu tenho um conjunto, o conjunto A que eu estou olhando é esse aqui. O conjunto A que eu estou olhando é esse aqui, é um conjunto que tem n elementos. E eu vou pensar em um subconjunto que ele vai chamar de A', que é esse aqui, o A1, A2, etc. E que não tem o AN, ou seja, ele termina no AN-1. E eu vou olhar todos os subconjuntos com k elementos, subconjuntos de A' e não do A, tá? Então vamos denotar por R o número de subconjuntos de A que tem k elementos e que não contém entre eles o AN. Então eu vou pegar subconjuntos desse conjunto aqui, do A', né? E denotar por S. Então R vai ser a quantidade de subconjuntos desse A' e S vai ser a quantidade, o número de subconjuntos de A que tem k elementos e que contém o AN, né? Então eu vou ter R subconjuntos desse A' e eu vou ter S subconjuntos de A com a mesma quantidade, k elementos, só que todos eles contenham o AN. Então qual é a conclusão? Quando eu juntar os que contêm com os que não contêm, eu terei todos os k subconjuntos de um conjunto com n elementos, né? Porque nesse daqui eu não estou considerando o AN, mas aqui eu estou considerando. E se eu junto todos os subconjuntos que contêm o AN com todos os subconjuntos que não contêm o AN, eu tenho todos os subconjuntos do conjunto total, né? Desse conjunto A. Ou seja, como ele diz aqui, então claramente temos que o número de subconjuntos K, com K elementos, de um conjunto finito com N elementos, vai ser igual a R mais S, porque R são os subconjuntos que não têm o AN e S são os subconjuntos que têm o AN. Então, se junto com os que não têm com os que têm, dá todos. Tudo bem? Dá para aceitar isso? Né? A união dos que têm com a união dos que não têm dá todo mundo, porque todo mundo ou tem ou não tem. Tudo bem? A união é uma união de dois conjuntos disjuntos, né? Então, quando eu junto ali todo mundo, eu tenho todos, né? Não existe ninguém na interseção. E também não existe um caso em que eu tenha um subconjunto com k elementos que nem tenha, não tenha e tenha, né? Ou ele tem ou ele não tem. Então, a interseção é vazia e a união dos dois dá o todo. Portanto, R mais S vai me dar a quantidade total de subconjuntos com k elementos do subconjunto ou do conjunto A que tem n elementos. Portanto, é verdade essa igualdade que ele estabeleceu aqui, tá? NK é R mais S. Beleza. Note que R nada mais é do que o número de subconjuntos de A'. É isso que eu acabei de falar para vocês. O R é a quantidade de subconjuntos que eu obtenho não em A todo, mas sim no A'. Ou seja, eu esqueço o AN, né? Que tem K elementos. Então, são todos os subconjuntos com K elementos desse meu A' aqui. Logo, R, na verdade, a quantidade R, ela vai ser N menos 1, porque esse conjunto aqui tem um elemento a menos, N menos 1 sobre K, né? Que esse símbolo eu estou usando justamente para representar a quantidade de subconjuntos de um conjunto com N menos 1 elemento, sendo que cada subconjunto tem K elementos. Ora, mas segundo a nossa hipótese de indução, a gente vai considerar que a proposição é válida sempre que o conjunto tiver N menos 1 elementos.
Ok, então se esse daqui tem n-1 elementos, vale essa fórmula. Então eu tenho que R é igual a n-1 fatorial sobre k fatorial vezes n menos k-1 fatorial, né? Quer dizer, por que n menos k-1 fatorial? É porque isso daqui é n-1 menos k, tá? Escrevendo da maneira mais natural, né? A gente sempre faz, vamos olhar para o jeito de escrever aqui do início, como é mesmo? É n menos k, né? E aí o n é n menos 1. Então, se aqui é n menos 1, aí fica n menos 1 menos k. Então, o que está aqui é n menos 1 menos k, só que ele colocou o menos 1 para o final. Escreveu n menos 1 mais k, ou seja, isso daqui poderia ser escrito de maneira mais natural, k vezes n menos 1, né, que seria essa parte inicial aqui de cima, menos o k, que é a parte de baixo. Tá? Fatorial. Não tem sentido. Essa parte é de fato isso. Ele só escreveu de uma maneira um pouquinho diferente. Bem, e os subconjuntos de k elementos de A que contém o AN estão formados pela união. Bem, aí eu pego todos os subconjuntos que eu tenho aqui sem o AN e junto o AN. Né? Na hora que eu junto o AN, eu tenho todos os subconjuntos que eu queria. Né? Que são os subconjuntos do A que contenham o AN. Né? Eu quero contar os subconjuntos do A que contêm o AN. Isso é justamente a união dos subconjuntos que não têm o AN mais o AN. Então, os subconjuntos de K elementos de A que contêm o AN estão formados pela união do subconjunto do conjunto que só tem o AN com os subconjuntos do A', que tem K-1 elementos. Né? Subconjuntos do A' que tem K-1 elementos. Então, o que você tem? Você tem que S, na verdade, é uma combinação a quantidade S, né? Vai ser a quantidade S, vai considerar os n-1 elementos, né? Que me dá os subconjuntos do A', daqui, subconjuntos do A'. Quando eu conto K-1 subconjuntos, né? Quando eu conto K-1 subconjuntos, na verdade, perdão, quando eu conto K-1 elementos, né? K-1 elementos. Então vai ser N-1, eu olhar para o A', né? E acrescentar os ANs. Mas quando eu acrescento o AN a cada um desses caras daqui, eu não aumento a quantidade, tá? Então, de fato, a quantidade de elementos que eu tenho aqui vai ser o N-1, e a quantidade de elementos em cada um vai ser K-1, porque eu estou considerando sem o AN. Né? Então, é eu olhar para aqui sem o AN. Então, eu tenho N-1 sobre K-1, sendo o número S, ou seja, o número de subconjuntos de A que contém o AN. É quando eu uno esse AN com a quantidade que eu já tinha aqui dos subconjuntos de A que não continham um AN. Então, este número representa essa quantidade. Então, qual é a minha conclusão? Se eu já sabia que a quantidade de subconjuntos de um conjunto finito que tem N elementos, e esses subconjuntos têm um K elementos, era R mais S, e eu tenho que o R é assim, e o S é assim, então eu sei que a quantidade dos subconjuntos de um conjunto com N elementos e que tenha cada subconjunto K elementos vai ser a soma do R mais o S. Então é só somar esses dois que eu tenho isso. Essa relação é famosa, né? Ela é conhecida como a fórmula de Stiefel. Né? Ela é conhecida como a fórmula de Stiefel. E ela é extremamente útil, a gente está acostumado até a fazer, né? A gente, quando vai brincar com o binômio, a gente costuma chamar de binômio de Newton, né? Mas o Poulsino, ele mostra aí nas notas históricas, né, que na verdade isso já era muito conhecido antes mesmo de Newton, mas Newton acrescentou algum detalhe para coeficientes não inteiros, algo desse tipo. Então ele ganhou o nome, mas na verdade é um resultado extremamente conhecido anteriormente. Então essa relação de Stiefel é aquela que a gente usa quando a gente vai falar de coisas assim, né? A gente vai falar do desenvolvimento binomial.
Então, quando a gente vai pensar assim, quadrados, potências, cubos, potências elevada à quarta, a gente usa essa relação de Stiefel. Porque a gente faz assim, ó, e elevado a 0 é 1, elevado a 1 é 1x mais 1y. Aí quando a gente vai fazer aqui o quadrado, vai ser 1x quadrado, 2xy e depois 1y quadrado. E quando a gente vai fazer a terceira, vai ser 1x ao cubo mais 3x quadrado y mais 3xy quadrado e mais 1y ao cubo. A quarta então seria 1x à quarta mais 4x à terceira y mais 6 x ao quadrado y ao quadrado mais 4xy à terceira e depois mais 1y à quarta, o que dá a impressão, né? Assusta todo mundo, o cara tá com a memória espetacular, tá lembrando de tudo, decorou todos os coeficientes, quando na verdade o que eu estou fazendo é usando a relação de Stiefel. Eu não estou decorando nada, eu estou olhando só para os coeficientes. Eu sei que o expoente do x vai diminuindo e o expoente do y vai subindo. Então, se você olhar aqui, o que eu estou fazendo é simplesmente isso, né? Eu tenho aqui x elevado a 2, aqui o x está elevado a 1, aqui o x está elevado a 0, ele sumiu. Aqui você tem x à terceira, aqui você tem x ao quadrado, aqui você tem x elevado a 1, aqui o x sumiu porque ele está elevado a 0. X à quarta, x à terceira, x ao quadrado, x elevado a 1 e o x some no final porque vai diminuindo até sumir. Em compensação, o expoente do y, aqui ele não aparece porque está elevado a 0, depois elevado a 1, elevado ao quadrado, elevado à terceira, elevado à quarta. Então, enquanto um expoente diminui, o outro aumenta. E aí, quando você olha para os números são sempre 1, bem, o primeiro é só 1, depois vem 1 e 1 novamente, aí depois vem 1, depois vem 1 mais 1, 2, e depois 1, e aí daí em diante, é 1 mais 1 sempre no início, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, e depois 1 no final, aí 1, 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4, e depois 1 no final. E se fosse a quinta, os números seriam 1, 1 mais 4, 5, 4 mais 6, 10, 6 mais 4, 10, 4 mais 1, 5 e 1 no final. Então, os números sempre seriam assim, né? Você soma este com este e vai dar sempre esse. Você soma este com este e vai dar esse. O que você está fazendo é exatamente isso daqui. Você está usando o fato de que qualquer nk é igual a n menos 1k mais n menos 1k menos 1. Ou seja, o que você está dizendo é que esse cara daqui de baixo, por exemplo, se esse cara daqui, ele é o, deixa eu ver, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, né? Eu acho que a linha, o n é a linha, né? Então esse cara daqui seria o 3, e o número de baixo vai ser qual? O K, eu acho que é essa variação de baixo, né? Então vai ficar K o quê? K igual a 0, 1, 2, acho que é 2, né? É isso que dá? 3, 2? Né? 3, 2 seria esse número aqui. Isso é verdade? Vejamos. Vai ser 3 fatorial dividido por 2 fatorial, 1 fatorial. Vai dar 3, exatamente. Dá esse número 3 aqui. Aí ele está te dizendo que esse 3, 2, ele é igual à soma esse é o meu NK, né? NK. Segunda formulinha aqui é o n menos 1, ou seja, 2k
K somado com o K menos 1. Ou seja, ele está te dizendo que isso é o 2, que é o da linha anterior, e que está na mesma coluna, ou seja, 2, 2, somado com o 2 também, né, que é o n menos 1, e o cara que está na coluna anterior, que é o 1, 2, 1. Então, se isso é verdade, bem, 2, 2 vai dar 1, né? E o outro vai dar 2, é isso? Bem, 2 fatorial, que é o n fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 0 fatorial. Então, vai dar 2 fatorial por 2 fatorial, esse dá 1, esse daqui dá 3, e esse daqui, como aqui embaixo é 1, 1 e 1, né? Vai dar 1 aqui, e aqui vai dar 1 também, então vai dar 2. Então, vai ficar 1 mais 2 aqui e vai dar certo, tá? Então, isso é sempre verdade. Qualquer elemento que você pegar, ele é a soma dos dois de cima. É essa relação que a gente acabou de demonstrar aqui que dá origem a essa ideia do desenvolvimento desse triângulo, que é conhecido como triângulo de Pascal. É o triângulo de Pascal, em homenagem ao Blaise Pascal, né? Blaise Pascal, matemático do passado e tal. O Pocino e a Sônia fazem considerações aí no livro, considerações históricas. Fala sobre, inclusive, um pouco de misticismo que Pascal tinha, que era meio religioso. Tinha hora que ele achava que o estudo de ciência era bom, Deus aprovava. Tinha hora que ele achava que não aprovava. Bem, tem muitas histórias interessantes para se ler sobre Pascal. Inclusive, se não me engano, foi ele que enunciou aquela frase super romântica, né? O coração tem razões que a própria razão desconhece. Se não me engano, é uma frase devida a Blaise Pascal. O cara era romântico e religioso, tá? Meio diferente de mim, mas pelo menos pelo lado religioso. O lado romântico até que sim, mas o lado religioso não muito. Bem, então vamos lá. Essa relação... Já tinha tempo para brincar com matemática, né, professor? Matemática... Religioso e romântico ainda tinha tempo para brincar com matemática. Exato. Mas na época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada, então o papel e a caneta levavam sempre a pessoa a pensar em matemática. Essa relação entre números combinatórios é conhecida como a fórmula de Stiefel. Podemos calcular os números do segundo membro a partir da nossa hipótese de indução. Por quê? Porque todos dois estão com n menos 1. Então, se pela hipótese de indução, as fórmulas se aplicam a esses dois. Então, eu tenho n menos 1 sobre k fatorial, e aqui n menos 1 menos k, né? Porque é esse menos esse. E do outro lado aqui você tem n menos 1 em cima novamente, aí o k menos 1 vem para cá, e aqui fica n menos 1 menos k menos 1. Então, menos 1 vai cair com o mais 1 e vai ficar só o n menos k, que é o que aparece aqui. Ok? Então, de fato, dá para escrever esta soma assim. E aí, quando você faz esta soma aqui, faz as contas, bem, como k fatorial pode ser escrito como k menos 1 vezes k, né? K fatorial pode ser escrito como k menos 1 vezes k. E, bem, isso é verdade por definição, né? Isso é verdade por definição, né? Porque o que vai ser o k fatorial? Bem, o k fatorial vai ser k vezes k menos 1 vezes k menos 2, etc. Então, como vai chegar até 1, em qualquer lugar você pode colocar o fatorial. Então, você poderia ter colocado aqui, mas ele prefere colocar o fatorial dele aqui. Na hora em que ele quiser parar, ele para. Então, k fatorial é igual a k vezes k menos 1 fatorial, né? É o que está escrito aqui. É verdade essa igualdade aqui. E n menos k fatorial pode ser escrito como n menos k e n menos k menos 1, né? Ou seja, ele diminui uma unidade e bota o símbolo de fatorial. Ou seja, se ele tivesse aqui ao invés de k, ele estivesse com k menos 1, ele está dizendo a mesma coisa. Se eu tenho, ou melhor, n menos k,
Se ele está com n menos k fatorial, ele pode ver isso como n menos k vezes n menos k menos 1 vezes n menos... Opa! Acho que fiz uma pequena bobagem. Acho que foi o tamanho da tela. Foi. Deixa eu ver onde é que eu estava. Estou aqui. Me achei novamente. Não precisa ser tão grande, basta esse. Não, estou na parte de cima já. Também não, né? Onde era mesmo? Que eu estava riscando. A Dina é verdadeira. Aqui. Pronto. Então, quando você pensa em n menos k fatorial, você pode ver n menos k vezes n menos k menos 1 vezes n menos k menos 2 e você para o seu fatorial onde você quiser. Então, você poderia parar, por exemplo, aí. Mas ele, ao invés de parar aqui, ele preferiu parar aqui, né? O que importa é que você poderia ir até o 1 ou parar em qualquer lugar e colocar o fatorial. Pois bem, então também é verdade essa afirmação dele aqui. n menos k fatorial pode ser escrito como este produto. É verdade, né? Então podemos escrever as frações acima como com denominador comum. Ou seja, onde eu tenho k fatorial vezes n menos 1 menos k, que é a mesma coisa que n menos k menos 1, eu posso substituir isso por quê? Por k fatorial vezes o k menos 1 fatorial, né? Eu posso substituir esses caras aqui por essas expressões. Ué, tá claro isso? Vamos ver. N menos k menos 1 vezes n menos k fatorial é isso que está escrito aqui. Ah, tá. O k fatorial aqui pode ser escrito assim, n menos 1 fatorial vezes k. Então eu teria... Ah, tá. Ele transferiu daqui para cá. Não, ele substituiu tudo por k fatorial vezes n menos k fatorial. Ele substituiu n menos k menos 1 Ué, ficou claro para vocês por que ele pode substituir por isso? Alguém viu antes de mim? Vanessa, pode falar, Vanessa. Estou por aqui, professor. Estou tentando compreender também. Deixa eu ver. Por que é verdade? Bem, que essas coisas são verdades ficou claro. Mas por que ele está dizendo que eu posso substituir esses dois por isso? Bem, deixa eu ver. K fatorial n menos k menos 1. N menos k menos 1 e k fatorial. Aqui não é o que eu tenho. E aqui também não. Mas denominador comum, professor? Ele está sim, falando aí que pode escrever as frações acima com o denominador comum. sim, é isso que eu quero concluir. Exatamente o porquê que pode. Tá certo? Eu quero argumentar por que eu posso colocar como denominador comum. Certo. Esse cara é um denominador comum para os dois? É, né? Porque esse cara daqui, ele tanto divide esse, como ele divide esse. Não é isso que ele concluiu? Ó? Aqui, esse cara divide esse. Ele é um denominador comum de fato, né? Esse cara daqui, ó, ele divide esse, né? Aqui, ó. É como se ele tivesse multiplicado por uma fração com numerador e denominadores iguais.
uma fração específica para o primeiro membro e outra para o segundo membro, para poder deixar o denominador igual nas duas. E por isso que ele dá esses exemplos aí de k fatorial, n menos k fatorial, essas coisas. Agora eu não consegui identificar qual foi essa fração ainda. Mas eu acredito que foi por aí. Bem, pelo menos uma coisa é certa, ó. Se você pega isso daqui e divide esse, você tem porque esse divide esse, né? Então você consegue de fato dividir isso com isso. E por outro lado, aqui você tem o n menos k fatorial que divide esse, ó. Entendeu? Então esse cara Professor, nessa primeira aí, ó, nessa primeira, ele tem n menos 1 fatorial sobre k fatorial vezes n menos 1 menos k fatorial. É Se ele verdade. multiplicar tanto em cima como embaixo Por n menos k, isso. ele consegue desenvolver o segundo fatorial do denominador ali da primeira. Isso, E perfeito. aí ele cancela um com o outro para poder ficar com esse denominador em comum. Pronto, E na outra ele multiplica por k fatorial em cima, k fatorial embaixo. Perfeito, você respondeu É tudo. isso. Mas vamos escrever para ficar bem claro, né? O que ele está fazendo é o seguinte, ele pegou n menos 1 fatorial em cima sobre k fatorial n menos 1 menos k fatorial. E aí ele vai e multiplica tanto em cima quanto embaixo por n menos k, né? Ele multiplica isso daqui, n menos 1 fatorial por n menos k. E ele multiplica embaixo aqui k fatorial n menos 1 menos k fatorial também por n menos k. É isso que ele está fazendo, certo? É isso que ele está fazendo aqui na primeira. Está multiplicando por n menos k em cima e por n menos k embaixo. Só que quando ele multiplica por n menos k, esse n menos k menos 1 vezes o n menos k é isso aqui, ó. É o n menos k fatorial, tá? Quando ele faz esse produto, ele multiplicou por n menos k em cima e por n menos k embaixo. A parte de cima ele deixou igual, ó. A parte de cima, veja quando ele multiplicou, ó. Ele pegou aqui a parte de cima e multiplicou por n menos k. Perfeito. Agora, essa parte de baixo, quando ele multiplica por n menos k, essa parte de baixo, quando ele multiplica por n menos k, o k fatorial ele deixa, está aqui o k fatorial. Agora, n menos 1 menos k fatorial está multiplicado embaixo por n menos k, assim como ele multiplicou em cima. Então, ele tem esse produto, ó. N menos 1 menos k vezes n menos k, ou seja, ele agora, olha, essa parte ele repetiu, né? As partes que ele repetiu foram essas. Isso aqui ele deixou escrito desse jeito, não alterou, tá lá. E isso daqui também ele não alterou. Agora ele vai e olha, deixa eu colocar um pontinho aqui, que faltou um pontinho aqui no fatorial. Aí ele vai e olha para o seguinte, ele olha para essa parte aqui. Ele quer olhar para essa parte aqui. Aí o que é isso? Está aqui, ó, é n menos k vezes n menos k menos 1. Né? Isso daqui é a mesma coisa que n menos k menos 1 vezes, fatorial, né? Vezes o n menos k. E aí, por isso que ele argumentou aqui que isso tá aqui, ó, isso é n menos k fatorial. Ficou claro então? Isso daqui é igual a n menos k fatorial. E aí, quando ele substitui essa parte por n menos k fatorial, ele tem isso. K fatorial vezes n menos k fatorial. Ok. A primeira já ficou clara. A segunda, ele está multiplicando por k, em cima e embaixo, certo? Então, quando ele multiplica essa segunda por k, vai ficar n menos 1 fatorial em cima, vezes k, que ele preservou, está aqui, ó. É isso aqui. E embaixo, o que você tem é k menos 1 fatorial vezes n menos k fatorial vezes n menos k fatorial. E se ele multiplicou por cima, em cima por k, ele tem que multiplicar por k também embaixo. Então, multiplica por k em cima e embaixo. Essa expressão aqui. Veja o que sobrou, né? Sobrou k fatorial vezes n menos k fatorial. Ou seja, essa parte aqui, ó,
é exatamente essa parte. Agora, quando ele multiplica o k vezes essa parte, né? Ou seja, isso daqui ele preservou. Esse n menos k fatorial aqui ele preservou. Continuou. Agora ele olhou para o k vezes k menos 1 fatorial. E k vezes k menos 1 fatorial é igual a k fatorial, que é justamente essa parte que aparece aqui. Opa, aqui não. Aqui. Essa parte que aparece aqui, né? É o produto de k menos 1 fatorial vezes k. K em cima, k embaixo. Né? E aqui ele multiplicou por n menos k. Em cima e n menos k embaixo. Multiplicou em cima e embaixo, tá? Aqui ele multiplicou por k, aqui por n menos k. Bem, tá entendido, eu acredito. Bem, aí a gente consegue chegar nessa circunstância. E aí, qual é a situação daqui para frente? Daqui para frente é fazer o mínimo, né? Aí, como o denominador é o mesmo, em cima fica a soma. n menos 1 fatorial vezes n menos k e n menos 1 vezes k. Bem, e a soma dá isso? Bem, vamos ver, né? O que tem para colocar em evidência? Absolutamente nada. Os denominadores são exatamente os mesmos? São. Então, você tem que, de fato, você tem aquilo ali igual a, bem, embaixo vai ficar k fatorial vezes n menos k fatorial. Isso ele não alterou. Agora, como é uma soma, então em cima vai ficar n menos 1 fatorial vezes n menos k mais... eu tenho n menos 1 fatorial. É bobagem, eu não tinha observado esse fatorial aqui e esse aqui, né? Então é só colocar o n menos 1 em evidência. n menos 1 fatorial em evidência. Está multiplicando esse n menos k, que é isso aqui. E depois está multiplicando... Está multiplicando quem? Bem, está multiplicando o k, que é esse aqui, certo? Que é esse aqui que sobra. Beleza, não precisava fazer essa conta, não. Era só olhar que estava em evidência. Eu estava procurando um termo comum e é tanto símbolozinho um atrás do outro que eu não tinha percebido que o n menos 1 está nos dois aqui. Então, colocou em evidência na soma e escreveu isso. Só que aí, quando você escreve isso, por que isso é n fatorial? Que a parte de baixo é a mesma coisa. Isso daqui é n fatorial por quê? Porque aqui dá zero, né? Sim. É porque fica n vezes n menos 1 fatorial, que seria a mesma coisa que desenvolveu o n fatorial. Exatamente. O k aqui cancela, né? Aí vai ficar n vezes n menos 1 fatorial, que é n fatorial. Perfeito. Ok. As contas estão certas. Apareceu essa fórmula, então, valendo para um certo k. Então, isto demonstra a fórmula para um k menor ou igual que o n menos 1, né? Porque a gente trabalhou com esse k variando até o n menos 1. A gente não deixou esse k livre, ó. O k está até o n menos 1, tá? Então, prova que é verdade, a fórmula está provada para o k variando até n menos 1. Então, a pergunta natural é, e quando o k for igual a n? Né? Então, está provado, até ali, está provado para n menos 1. Essa fórmula é verdade para k até o n menos 1. Mas aí você precisa provar para o k igual a n. Só que aí ele faz a conta, né? Ele vai lá e faz a continha. Quando o k for o n, segundo a nossa fórmula, isso vai ser n fatorial dividido pelo k fatorial, que é o n fatorial, vezes n menos o k fatorial. Então, ele tem em cima n fatorial e embaixo ele tem n fatorial vezes 0 fatorial. Ou seja, como aqui é 1, vai ficar 1 dividido por 1, que é 1. E acabou. É verdade também para o n. Tinha sido provado para o k até n menos 1. Quando você faz a conta para o n também dá 1. Então,
tudo isso daí é verdadeiro. Está provado a tal da relação que existe entre um conjunto finito e os seus subconjuntos. Na verdade, está provado só isso, tá? Aí agora é que a gente tem condições de provar o teorema do binômio, certo? Isso tudo era só aquecimento. Isso era só aquecimento. Aí o teorema do binômio vem a seguir. Bem, aquecido as turbinas, aí vamos para o teorema do binômio. Vamos ver o teorema do binômio agora. Vejamos. Bem, ele faz umas pequenas observações antes. Note que todos os fatores de n menos k fatorial comparecem em n fatorial, né? Então, cancelando, podemos dar outras expressões para n sobre k, com a qual é mais fácil calcular. Então, ele está dizendo aqui, por exemplo, que, bem, aqui embaixo na nossa fórmula, a gente tem, na nossa fórmula originalmente, a gente tinha assim, né? nk, tá horrível esse n, deixa eu fazer esse n mais gordinho, tá esquelético. Bem, você tem nk igual a n fatorial, aí aqui você tinha k fatorial e aqui você tem n menos k fatorial. Então, o que ele está te dizendo é o seguinte, é que você pode olhar aqui para o de cima e desenvolvê-lo, né? Você pode fazer n vezes n menos 1. Em algum momento, você vai acabar chegando no n menos k. Né? Você vai ter o n menos k, um produto aqui em cima, enquanto que aqui você tem o k fatorial, que ele preservou aqui, ó, e ele fez desaparecer aqui o n menos k fatorial. Ora, o que tem antes do n menos k, antes de chegar no n menos k? Tem um número 1 a unidade maior do que o n menos k, ou seja, né, como está diminuindo de 1 em 1, então antes do n menos k você tem o n menos k mais 1. Né, você está aqui com o n menos k mais 1, e depois do n menos k mais 1 é que você chega no n menos k. Aí você para e coloca o fatorial. Bem, aí quando você faz isso, você consegue cancelar o n menos k fatorial que está embaixo com o que está em cima. Aí você para, na verdade, aqui no n menos k mais 1. Então, a fórmula original também pode ser escrita assim. Você sai fazendo o desenvolvimento até chegar numa unidade anterior. É isso que nos permite, por exemplo, fazer essas contas que a gente está acostumado aqui, né? Então, no numerador temos k fatores decrescentes, começando por n. E no denominador, k fatores crescentes, começando por 1. Então, você pode fazer esse cancelamento. Em algum momento, né, esse cara daqui começa no n menos k. Você pode cancelar ele aqui. É o que acontece nessa conta. Ele tem o 7, 3, ele começa a desenvolver o 7, né? E o 3 está aqui, 1, 2, 3. Então, ele pode fazer cancelamentos, né? Ele desenvolve até onde ele quer, só para fazer os cancelamentos. Então, por exemplo, 6 ele pode cancelar com 3, e aí fica 7 vezes 5, 35. Com 2 vezes 3 ele tira o 6, né? E o 1 não muda nada, então fica só o 5 aqui. Então fica 7 vezes 5, ele tem o 35. Então ele sempre pode, se ele quisesse pensar, isso também poderia ser escrito assim, né? Usando essa ideia anterior, eu também poderia pensar assim, eu tenho 7, 3, então embaixo eu teria 3 fatorial e teria 4 fatorial. Então eu posso desenvolver o 7 até o maior deles aqui, ou o menor deles, no caso o maior. Então eu teria 7 vezes 6 vezes 5, e quando eu chego aqui no 4, eu posso colocar o fatorial e tirar o 4 fatorial daqui, né? Cancelo. Aí eu tenho 3 fatorial que coincide justamente com o 6, e aí eu tenho 7 vezes 5, 35. É claro que uma conta assim com números pequenininhos parece não ser tão útil,
Mas se você tiver com um número do tipo 100 fatorial, né? Você tiver com 198, por exemplo, essa ideia que a gente acabou de falar resolve o problema. Resolve totalmente o problema. Resolve totalmente o problema. Essa nossa ideia vai resolver totalmente o problema, porque você faz... bem, você teria aqui 100 fatorial, um número imenso que você não vai calcular nunca. Você tem aqui o 98 fatorial, que também não vai. Mas aqui você tem simplesmente 100 menos 98, que é 2. 2 fatorial. Que é um númerozinho tranquilo. O 2 fatorial você sabe que é 2. Então esse você não se preocupa. E os dois de cima, você simplesmente faz 100 vezes 99. E no 98 você já para. Aí você tem aqui o 98 embaixo, que vai cancelar com o 98 de cima, e que você vai ter 2. Então, essa ideia daqui ajuda a fazer conta, né? Essa que você para aqui no momento em que você cancela o de baixo. Então, você tem 9.900 dividido por 2. Bem, dá 4.500 mais 450, né? 4.950, né? 4.500 mais 450. 2 na 9, 2, 5, 10, vai 1, 2, 9, 18, 19, vai 1, 2, 4, 8 e 1, 9, tá certo. Pois bem, então essa ideia daqui realmente pode facilitar a fazer contas. Aqui é a mesma coisa, né? Ele fez 22, não tem nem o que fazer, 22 vezes 21 e 1 vezes 2 e acabou. Desenvolvendo de baixo, de cima para baixo, e o de cima de baixo para cima, né? Do último para o primeiro e do primeiro para o último. E você consegue fazer cancelamentos nas contas também. Então, também vale a pena observar que pelo fato de n sobre k indicar um número de subconjuntos, ele é sempre um número inteiro, apesar de a expressão obtida ter denominadores, segue-se então o seguinte. A gente pode afirmar o seguinte: seja k n inteiros positivos, com k menor ou igual do que n, então k fatorial vezes n menos k fatorial sempre vai dividir o n fatorial, né? Pelo fato de que, nessa nossa fórmula, isso aqui é sempre um número inteiro. Então, esse produto aqui sempre divide esse, tá? Quando o k é menor do que o n. É uma consequência natural. Esse produto sempre divide esse. Ok? Bem, agora estamos em condições de estabelecer a fórmula do binômio. Teorema do binômio agora. Repito, é até bom a gente parar de chamar de binômio de Newton, né? Newton é mal afamado. Muitos matemáticos da época reclamavam dele, diziam que ele roubava o resultado dos outros. Eu não quero difamar o rapaz, né? Até porque ele já foi embora. Já faleceu há muito tempo, mas existem muitos historiadores que contam coisas desse tipo. Inclusive a história do cálculo, né, do cálculo diferencial e tudo, que hoje a gente diz que ele e Leibniz descobriram ao mesmo tempo, em paralelo. Há quem diga que, na verdade, ele teve acesso a escritos de Leibniz antes do tempo e que algumas coisas que ele fez tinha um pouco de roubo das ideias dos outros. Deus me perdoe, né? Posso estar difamando a pessoa à toa. Mas era com certeza um grande matemático, tinha lá as suas qualidades. Bem, teorema do binômio. Se você vai desenvolver um binômio elevado a n, ele se desenvolve dessa maneira, certo? Então, era aquilo que a gente fez lá no triângulo de Pascal, né? É o n0, n1, n2, etc., n-1, n-1 e nn. É onde você termina. Esse primeiro é sempre 1, esse último é sempre 1. Né? Se você fizer as contas, n fatorial dividido por 0 fatorial vezes n menos 0 fatorial vai ficar n fatorial sobre n fatorial, vai dar 1. E aqui vai dar n fatorial em cima, n fatorial embaixo e 0 fatorial. Então, novamente, vai dar 1. Ou, usando a notação de somatória, né? Isso aqui é a somatória com o i variando do 0 até o n. Em cima sempre o n
E aqui AN menos 1, B elevado a I. O I vai variar do 0 até o N, ou seja, o expoente do B vai subindo e o expoente do A vai diminuindo, né? É N menos 1. Então, quanto mais cresce o I aqui, menor vai ficando isso. Quando o I for igual a N, ele vai chegar no zero. Então, ele começa... Quando o I é zero, você tem A elevado a N. E quando o I é N, você tem A elevado a zero. Por isso, ele desaparece na última parcela. Bem, demonstração. Usaremos a primeira forma do princípio de indução para poder provar isso. Bem, para N igual a 1, a fórmula obtida é A mais B elevado a 1, que é igual... Bem, olhando para a fórmula, eu estou pensando em N igual a 1, então eu só tenho essas duas primeiras parcelas. Aqui vai dar A, porque vai ficar A elevado a 1. Aqui vai dar A elevado a 0, ele desaparece, vai ficar o B, e eu vou ter N1 e N0. Bem, aqui vai dar 1 e 1, né? Isso daqui vai dar 1, isso daqui também vai dar 1, então eu tenho uma vez A e uma vez B. É a minha segunda parcela daqui, né? Quando eu fiz aqui a conta com o triângulo de Pascal em algum lugar aqui. Aqui, ó, é o 1, 1, né? E os binômios são as coisas que vão se desenvolvendo aqui. Pois bem, então o primeiro passo de indução está verificado, vale para 1. Logo, a afirmação é verdadeira nesse caso. Suponhamos então que a fórmula é válida para n igual a k com k maior ou igual do que 1. Bem, se é válida para n igual a k, eu quero provar que ela é válida para k mais 1. Ora, mas a mais b elevado a k mais 1 nada mais é do que a mais b vezes a mais b elevado a k. Ok? Então dá para colocar o a mais b elevado a k em evidência. Então vai ficar a vezes a mais b elevado a k mais b vezes a mais b elevado a k. Ok? E a gente tem por hipótese que é válido para k, né? É válido para k. Então, se é válido para k, o que a gente tem? Que a vezes a mais b elevado a k é a vezes esse desenvolvimento, né? O desenvolvimento do a mais b elevado a k. Ora, como você vai estar multiplicando por a, aqui seria apenas o a b não apareceria, né? Minto. Aqui seria o a elevado a k, o b não apareceria. Mas você está multiplicando por a, então fica a elevado a k mais 1. Aqui o b aparece e o a estará, aqui estaria elevado a k, aqui estaria elevado a k menos 1. Mas como você está multiplicando por a, aqui fica a elevado a k. O b vai subindo o expoente, né? B ao quadrado, aqui seria a elevado a k menos 2. Você está multiplicando por a, vai ficar a elevado a k menos 1. E assim por diante. Aqui seria a elevado a k menos 1, ou seja, k menos 1 dá 1. Então aqui daria a, mas aqui você está multiplicando por a, então a ao quadrado. E por fim o a desapareceria aqui, mas você está multiplicando por a e ele aparece. A mesma ideia aqui para o b, né? O b, aqui ele não apareceria, porque seria b elevado a 0, seria 1. E aí você multiplica por b, ele aparece. Aí depois, aqui seria b elevado a 1, vai ficar b ao quadrado. Aqui seria b elevado ao quadrado, vai ficar b à terceira. E assim por diante. Ora, aí quando você soma as duas expressões, o que acontece? Bem, aparece um carro de som tocando uma música estranha. Foi embora o carro de som. Coisas de quem vive numa rua movimentada. Então, somando ambas as expressões, temos, ora, quando você vai somar aí todo mundo, aí você começa a agrupar as coisas, né? Onde você tem K0, você junta K e 0. Aí aqui você soma o K1 com o outro K0 aqui, ó. Faz uma soma esperta, tá? Somo esse, onde eu tinha A elevado a K e B, ó. Eu vou e coloco em evidência, né? Aqui eu tenho A elevado a K mais 1. Aqui eu tenho A elevado a K vezes B, que tá, deixa eu riscar, né? Aqui, ó, A elevado a K e B. Era melhor com outra cor, para não parecer que é do texto original. Aqui e aqui, né? Eu coloquei ele aqui em evidência. E aí eu saio continuando a fazer isso, né? Esse daqui, por exemplo, é justamente você colocar em evidência esse
e esse. Aí você tem K2 e K1, e assim por diante. Aí, o resultado, depois de ter feito todos esses agrupamentos, né, dos que são idênticos aí, você tem aqui, ó, esse, A, B, K, é esse aqui, ó, que vai ser justamente o cara que vai multiplicar o KK e o KK-1. Ora, aí você acaba percebendo que a relação de Stiefel apareceu, né? Apareceu a relação de Stiefel. Isso daqui é justamente a relação de Stiefel. Os de cima são iguais e a diferença entre os dois de baixo é uma unidade, né? Diminuindo aqui, ó. KK10, KK21, K e K-1. É sempre um a menos, tá? Então, com exceção dos dois extremos, que você não precisa se preocupar com a relação de Stiefel, porque isso dá 1, e esse daqui dá 1 sempre, né? Os outros você consegue agrupar de 2 em 2, de tal forma que aparece a relação de Stiefel em cada um deles. Ora, o que me garante a relação de Stiefel? Me garante que isso vai ser o K mais 1 e o 1 embaixo, né? Sempre vai ser o K mais 1 e o de baixo vai ser quem? O 1 não. O 1 nesse caso daqui, do AKB, porque é 1 menos 0, né? Nos outros vão ser o quê? Por exemplo, o AB elevado a K, esse daqui, por exemplo, está dando K aqui embaixo. Perdão. Dá sempre o primeiro, né? Vai ser sempre esse primeiro aqui. A relação de Stiefel garante que é sempre esse primeiro aqui, né? Lá, é só olhar para a fórmula de Stiefel. O que diz a fórmula do Stiefel? Fórmula do Stiefel. Onde foi que a gente viu ela? Não é nessa parte. É por aqui. Vamos ver a fórmula do Stiefel. Aqui. Esse cara daqui, ó, esse aqui é sempre esse primeiro, né? Então, é isso que acontece aqui na hora que você vai arrumar, usando a relação de Stiefel. Para cada par desse, o número que aparece é sempre o de cima, sempre o primeiro aqui. Então, fazendo a respectiva substituição, o primeiro é exatamente o mesmo. Esse daqui é esse primeiro, esse daqui vai ser o primeiro, não escreveu aqui. Aí na última parcela, esse daqui é o K, ó, e a última novamente é o K e o K, então aparece esse desenvolvimento, né? Como ainda você tem que K0 é igual a K mais 1, 0, e KK também é igual a K mais 1, temos que a gente pode substituir, então, o A mais B elevado a K mais 1 por K mais 1, 0, vezes o AK mais 1. Bem, ou seja, dá para você desenvolver o A mais B elevado a K mais 1 dessa maneira. E essa maneira é exatamente a mesma maneira que eu tinha para cá, né? É exatamente o que eu quero demonstrar, na verdade. É exatamente isso daqui, só que eu estou provando para K mais 1, né? Supus para K e consegui provar aqui que é verdade para o K mais 1. É verdade aqui para o K mais 1. Ele diz aqui, sugere como exercício que mostre isso, mas é bem simples de mostrar de fato. Então eu consegui provar que era verdade para K mais 1 aqui. Como eu estou usando o princípio da indução, então vale para todo N natural, né? Está demonstrado fazendo as respectivas substituições por causa da relação de Stiefel. Bem, como exercício ele diz que essas coisas são verdades, mas isso daqui vai ser o quê? Isso vai ser N fatorial de um lado, sobre K fatorial, e aqui vai ser N menos K fatorial, né? A diferença, N menos K fatorial. Ele está dizendo que isso é igual a N fatorial, aí você pega essa daqui fatorial, e a diferença, N menos N menos K, N menos N menos K fatorial. E é claro que essas coisas são iguais porque o N vai se cancelar com o N e o sinal de menos faz com que você tenha mais aqui. Então isso vai ser, esse K fatorial vai ser o que vai aparecer aqui, né? E isso é exatamente igual a isso. Então acabou, de fato isso é verdade. Isso prova essa relação. Bem, isto mostra que coeficientes equidistantes dos extremos são iguais no desenvolvimento do binômio, ou seja,
K e N menos K sempre terão o mesmo valor quando eu pegar aqui o desenvolvimento do binômio. É o que acontece quando a gente vai fazer essas contas aqui, né? Você tem que sempre os caras que estão aqui distantes, eles são com o mesmo valor. Então, esse é o segundo, esse daqui é o terceiro. São 4, 5. Então, os caras que estão na mesma distância são iguais. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 4. É o segundo daqui para cá e o segundo daqui para cá. Se você seguir em frente, mesma coisa. Por exemplo, aqui deu 5, aqui deu 5. O segundo assim, o segundo aqui. Aqui deu 10, aqui deu 10. O terceiro da direita para a esquerda, o terceiro da esquerda para a direita. Aqui dá 4, aqui dá 4. Então, os que estão sempre equidistantes, sempre terão o mesmo valor. É o que mostra esse fato aqui. Se dispusermos os coeficientes binomiais por filas correspondentes, a cada potência obteremos o seguinte diagrama. Era o que eu estava fazendo agora há pouco, né? Foi o que eu fiz. Fiz exatamente até o 4 aqui, não foi? Mas se você... eu fiz o 5 também. Pronto. Só que ali eu escrevi com o triângulo assim, como se fosse na forma de um retângulo, né? Um triângulo retângulo. Então fica sempre assim. No primeiro só é 1. Aí da segunda linha você tem 1, 1. Na outra 1, 2, 1. Depois 1, 3, 3, 1. Depois 1, 4, 6, 4, 1. Depois 1, 5, 10, 10, 5, 1. Depois 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1 e assim por diante, tá certo? Você consegue escrever os coeficientes de qualquer n que você quiser no desenvolvimento do binômio. Ficou claro? Ficou. Dá para ficar um pouquinho mais, mas ficou. Acho que tem que praticar um pouquinho. Tá bom. Agora é hora de vocês relerem, talvez assistir novamente a aula na forma de vídeo e se prepararem para a gente fazer a primeira prova. Então, próxima aula... Poxa, já está muito em cima, né? Próxima aula já é segunda agora? Isso. Mas vocês já estão fazendo exercício, talvez vocês já tenham alguma dúvida para tirar, né? No caso, o senhor pretende que a primeira prova já seja nessa semana? O ideal seria a gente já fazer, mas como não tem como, né? E a gente não pode ficar esperando, então a gente podia fazer o seguinte. Mas é porque eu não posso também, por exemplo, não dar aula na segunda e na terça, porque tem mais conteúdo para dar. Uma dúvida, a prova nesse período vai ser no dia da disciplina ou vai ser no final de semana, como foi no período anterior? A gente conversa sobre isso, conforme o gosto de vocês. Ok? Ok. Porque no dia que vocês têm aula comigo, eu vou parar de gravar agora, tá? Pra gente poder conversar.